Glórias a Deus, nós vamos continuar nossa série de mensagens, nós vamos para a parte 29 de nossa série de mensagens, aprendendo a buscar o Senhor. Eu espero que nesses 29 domingos, você tenha aprendido mais sobre o que significa buscar o Senhor. Mas para você aprender, não basta você ouvir com os olhos, seus ouvidos físicos. Hebreus capítulo 4 diz que a palavra de Deus, para fazer proveito, precisa ser recebida com fé. Se não for recebida com fé, ela não tem proveito. Então, eu espero que você esteja aqui não para ouvir somente com os ouvidos, mas para confirmar que a palavra do Senhor, que são as Sagradas Escrituras, precisa ser recebida com fé. Por isso, se você está com o coração duro, deixe e abandone a dureza do seu coração perante o Senhor. Porque Jesus Cristo está na congregação e Ele dará a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler a terceira carta de Jesus à igreja em Pérgamo, verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Então veja bem, meus irmãos, o cenário do Apocalipse 1, 2 é um cenário de culto, como nós aprendemos já em Apocalipse 1. O Senhor Jesus, ele diz que ele estaria presente nos cultos e que no culto, por meio do Espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por meio do Espírito Santo, Jesus Cristo está presente e ele fala conosco por meio do mensageiro do Senhor, que é o pastor e o pregador. Se o pregador estiver verdadeiramente no Espírito, se ele for fiel às palavras que Jesus deixou na Sagrada Escritura, aquilo que ele falar deve ser recebido como se fosse a palavra do próprio Cristo, porque a palavra do próprio Cristo é aquilo que está em sua boca, sendo fiel à Sagrada Escritura. E aqui nós chegamos à terceira carta, que é a igreja de Pérgamo. E Jesus, ele começa no verso 12, se apresentando como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E essa descrição pode parecer um pouco assustadora, mas nós devemos entender que o Apocalipse é um livro extremamente figurado. Então nós não devemos automaticamente levar as coisas ao pé da letra. Nós vemos que essa referência à espada aguda de 2 fios, ela é feita lá no capítulo 1, vocês podem voltar. No capítulo 1, entre os versos 13 e o verso 20, o apóstolo João, ele teve uma visão em que Jesus estava no meio das igrejas. E se vocês veem essa visão, no verso 16, uma das coisas que é dito sobre Jesus é que ele tem na sua destra 7 estrelas, e depois vai ser explicado que as 7 estrelas são os pastores das igrejas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, verso 16.
E aí a gente tem que se perguntar por que que da minha boca saiu uma língua, né? Por que que no lugar da língua de Jesus, ou seja, aquilo que sai da sua boca, é dito que havia uma espada. A ideia de espada, ela é muito usada ao longo da Bíblia e ela se refere à ideia de luta, à ideia de batalha, à ideia de guerra. A ideia então é que Jesus, ele é um guerreiro, ele veio para lutar, ele veio para guerrear, só que a forma com que ele guerreia não é uma guerra onde ele irá ter uma espada literal em sua mão para guerrear, mas é uma guerra onde ele guerreia através das suas palavras. Ele luta através das suas palavras. Por isso que a sua língua é uma espada. Hebreus capítulo 4, não precisa abrir, mas Hebreus capítulo 4 fala bem sobre isso. A palavra de Deus é uma espada. Efésios capítulo 6 também fala sobre isso. A palavra de Deus é chamada de espada. E aí entra o seguinte, tem algumas pessoas que elas pensam que quando a Bíblia Sagrada fala que Jesus é um guerreiro, só que fala que é uma espada espiritual, a espada da palavra de Cristo, existem pessoas que acham que isso é menos intenso ou é menos ameaçador do que se fosse uma espada física. Eu quero falar um pouco sobre isso. Tem gente que pensa assim, é só uma espada espiritual, vou ficar mais tranquilo agora, porque só espiritual é só na palavra. Na verdade, meus irmãos, a autoridade da palavra, ela é muito maior do que a autoridade física. Eu quero que vocês entendam isso. A autoridade das palavras são muito maiores do que a autoridade física, até na esfera humana. Deixa eu tentar te explicar na esfera humana, depois a gente volta para a esfera de Jesus. Os homens mais poderosos do mundo, as autoridades do mundo, não são aqueles que têm mais força física. As maiores autoridades são aqueles que eles abrem a boca e eles têm poder de mandar em muita coisa. Então, o maior poder que existe não é quando você tem um músculo grande. Não é quando você tem um. Você pode ter a melhor fuzil, a mais potente arma. Você vai ter um poder ali daquela arma. Mas os homens mais poderosos do mundo, eles têm o poder maior porque eles têm o poder da língua. A gente pode usar, por exemplo, o exemplo do presidente dos Estados Unidos. Fisicamente, o presidente dos Estados Unidos, ele é um homem idoso. Ele não tem força física, ele é um homem, eu não sei quantos anos ele tem, mas ele é idoso, né? Mas por que ele é um dos homens mais poderosos do mundo? Porque ele dá uma ordem, ele assina um papel, ele abre a sua boca, ele é capaz de fazer guerra, parar uma guerra e controlar o mundo. O poder dele está na língua. E muitas outras autoridades do mundo. O próprio presidente do Brasil. O presidente do Brasil, ele tem poder sobre todo esse país aqui, muita coisa. E não só o presidente, as outras autoridades do Brasil. Né? Os políticos, o Congresso, têm autoridade na língua. Eles assinam um papel e amanhã você não trabalha. Eles te proíbem de trabalhar. Porque eles mandam na língua. Então, tirem da cabeça essa ideia de que os maiores poderes são quando você tem uma arma ou você é forte fisicamente. Negativo. E por isso que Jesus Cristo é o maior poder que existe. Não porque ele tem uma espada física no céu, mas porque ele abre a boca e se ele falar, está decretado. Se Jesus falar, a partir de amanhã o sol escurece, o sol vai escurecer. Se ele disser, essa pessoa vai morrer, a pessoa vai morrer. Essa pessoa vai ser curada, a pessoa vai ser curado. Então, o reino de Cristo, ele está acima de todos esses reinos exatamente porque é um poder da sua palavra. Então, a palavra de Cristo, ela é uma espada porque ela está acima de todas as espadas. Qualquer espadinha é uma espadinha perante o poder de Jesus.
E é aí que é mais intenso ainda. Porque se Cristo quiser guerrear contra nós, não vai ser quem tem mais força no braço, mas vai ser se ele mandar, acabou. Por isso que os cristãos, nós não precisamos defender a nossa fé no mundo. A gente vai ter que levar a nossa fé através da espada. Nós não precisamos, porque a gente tem um poder muito maior do que a espada. A gente quer levar o evangelho para aquele país, então vamos ter que declarar uma guerra contra aquele país. Mas que coisa fraca. Aí você tem que declarar uma guerra e conseguir tanque. Isso é fraqueza. O cristianismo é muito mais forte do que isso, porque a gente entra nas nações com Deus mandando. Mandando, desmandando. Isso é um poder maior. Essas religiões, que para crescer depende de declarar uma guerra, elas são religiões, por definição, fracas. Porque se perder o poder militar, não tem força, então. Nós temos um Senhor que ele tem todo o poder na sua língua. E ele manda em tudo. E por isso que nós estamos aqui, isso aqui é uma guerra que nós estamos fazendo aqui. E é uma guerra, esse culto é uma guerra muito maior do que guerras físicas, porque é uma guerra que vai mais no profundo, destronando demônios. Demônios que tinham poder sobre a vida das pessoas são destronados. Isso é muito mais profundo do que uma guerra física, uma espada física. Jesus, então, tem a espada aguda de 2 fios na sua boca. Ele diz, ó, tome cuidado, porque eu estou guerreando. Ele vai dizer no verso 13, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então veja essa ênfase no verso 13, que esse lugar, Pérgamo, Jesus, ele caracteriza esse lugar como onde Satanás habita. Onde Satanás habita e tem, sendo mais específico, onde está o trono de Satanás. Então você vê que Jesus, ele coloca uma ênfase na presença demoníaca naquele lugar. A presença de demônios naquele lugar. E veja que a presença de demônios muito forte, muito intensa naquele lugar, ela é caracterizada pela existência de perseguição. Havia uma forte perseguição à fé, e ele vai citar o nome de uma pessoa aí, Antipas, no verso 13. Quem é Antipas? Antipas é uma pessoa que foi morta, era um cristão da igreja de Pérgamo, e que por causa da sua fé, ele foi morto. Então veja que ele está falando aí, ó, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à morte, vocês continuaram sendo fiel. Isso novamente é um grande alerta para a gente. Grande alerta. Por quê? Porque se os homens têm que ser fé, têm que ter fé, têm que perseverar, mesmo diante de ameaças de morte, como que a gente vai se explicar se a gente não for perseverante numa vida tranquila com pássaros cantando? Como é que eu vou me explicar que eu tinha preguiça de ir para a igreja se meus irmãos, e lá no juízo final vai estar Antipas, mas esse cara aqui, ele foi perseverante até sob ameaça de morte. Vocês estão entendendo que essas passagens de perseguição, de morte, ainda que a gente não viva ameaças de morte, a gente é lembrado do quanto que a nossa fé, mesmo em meio à tranquilidade, tem que ser perseverante. Se a gente na guerra tem que ser assim, ainda mais em paz. Semana passada eu estive pregando lá no Maranhão e eu fui muito tocado, muito impactado pela história de como que
A fé cristã autêntica chegou no Maranhão. E a fé cristã autêntica chegou no Maranhão lá em 1800 e pouco, ou seja, século XIX. Havia um homem que ele era aleijado e ele era pedinte, ele não tinha a perna dele. Ele era aleijado, ele era pedinte e ele estava em Recife. Em Recife começou a chover, olha só como são as coisas de Deus. Começou a chover, 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 ele estava na rua. E por causa dessa chuva, ele se refugiou da chuva na primeira igreja presbiteriana de Recife. Isso lá em 1800 e bolinha. E aí ele entrou lá, aí o pastor estava pregando. Aí nisso que o pastor pregando, ele se converteu. Ele se converteu sem perna. E ele já tinha uma doença que depois cortaram outra perna. Ele ficou sem as duas pernas. Sem as duas pernas, ele ficou tão emocionado com a conversão dele que ele falou: tem que voltar para o Maranhão. Ele era do Maranhão. Porque eu quero pregar para minha família, eu quero contar sobre Jesus para meus familiares. Aí voltou ele para o Maranhão. E lá no Maranhão ele começou a pregar. E ele sofreu grande perseguição no Maranhão, porque não tinha nenhum protestante, nenhum evangélico lá. E eles chegaram a tentar matar esse homem. Olha só, um homem sem perna estavam tentando matar numa procissão, estava tendo uma procissão lá, e os cavaleiros tentaram pisotear ele com cavalo porque ele pregava na cidade. E aí ele foi salvo pelo juiz da cidade, o juiz interviu e passou a proteger ele. E ele conseguiu converter nisso aí 50 pessoas. 50 pessoas ele converteu. E aí ele entrou em contato com os canadenses, pessoal do Canadá. Eu acho que tinha americano no meio também, para enviar missionários para o Brasil, para o Maranhão. E aí os missionários foram para o Maranhão, e eles iniciaram o trabalho lá no Maranhão. E hoje é uma das igrejas mais... É uma denominação que tem lá no Maranhão, Igreja Cristã Evangélica, o nome da denominação. É uma denominação de teologia reformada, muito parecida com a igreja presbiteriana, mas ela começou com os missionários maranhenses, e tudo começou com um homem sem perna. Ele ouviu o evangelho porque estava chovendo, e ele foi insistente. Ele falou: eu vou levar o evangelho para o Maranhão. E o Maranhão é um lugar muito triste, muito pobre, mas ele foi perseverante. Continua a existir isso no mundo hoje. Aí eu vou chegar no juízo final, eu do lado desse homem. Como é que eu vou explicar por que eu era tão preguiçoso? Como é que eu vou explicar como é que eu era tão coração dobre? Não consegue se firmar. Por quê? Existe Antipas. Tá vendo? Antipas, ele morreu. Outras pessoas são perseguidas. Não tem essa tranquilidade que a gente tem. E às vezes a gente não valoriza isso, a gente não valoriza a paz que a gente tem, a tranquilidade. E por muito menos a gente nega Jesus. Então, existia uma perseguição nessa cidade de Pérgamo. E aí eu quero que vocês... E essa perseguição, quero que vocês percebam que é o motivo no verso 13, pelo qual Jesus diz que aquele lugar é o trono de Satanás. Então você vê que uma coisa de se perceber na Bíblia é que, embora existam demônios em todo o mundo, nem sempre os demônios estão atuando da mesma forma ou com a mesma intensidade. A Bíblia ensina e mostra que em alguns lugares do mundo os demônios estão mais intensos, em maior quantidade, em maior número, e outros em menor número, em menor quantidade. Só você se perguntar o seguinte: será que dentro da casa de um cristão que é fiel a Deus, que é santo, existe a mesma quantidade e operação de demônios que dentro de um prostíbulo ou dentro de um templo pagão? É óbvio que não.
Então, se quanto mais cristãos fiéis estiver no lugar, mais haverá a operação do Espírito Santo. E quanto mais os cristãos, os santos, se voltam contra Deus e fazem coisas que não se agradam a Deus, mais isso vai piorando o ambiente. Então, a Bíblia mostra que nem todos os demônios são iguais, existem hierarquias de demônio, e nem todos os demônios atuam da mesma forma. E o grau de atuação depende do que tipo de pecado que está sendo entregue naquele lugar. Então, um lugar onde havia aqui no verso 13 muita perseguição contra a fé, muita perseguição contra Jesus, muito ódio, muito desejo de morte, havia muitos demônios. É o trono de Satanás está ali. Trono quer dizer o centro do reino dele. Então, se vocês quiserem saber, eu não consigo enxergar demônios. Que bom, deve ser muito ruim viver só vendo demônio, né? Que bom que a gente não enxerga. Mas a gente enxerga as obras dele. Então, onde a gente vê muita destruição, muita morte, muita confusão, ali está o trono de Satanás. Se você voltasse lá no tempo de Salomão, quando Salomão estava construindo esse templo, qual seria o lugar do mundo com menos demônios atuando, e atuando de forma intensa? Israel. Israel tinha um grande privilégio no Velho Testamento, que eles eram aquele território, desde nos tempos em que eles eram mais fiéis, como eles foram fiéis no tempo do rei Salomão, era o lugar que haveria menos ataques demoníacos. Porque lá estava o trono do Senhor, o templo, a arca do Senhor e os seus sacrifícios sendo oferecidos. Agora, se você fosse lá para outro país, como para, por exemplo, para a terra onde seriam os babilônicos, talvez, não estaria sendo adorado Jeová lá, estaria sendo adorado ídolos. E, portanto, haveria mais demonismo naquela terra. E quanto mais demonismo em uma terra, mais você vai ver desgraça, mais você vai ver morte, mais você vai ver estupros, mais você vai ver miséria, pobreza, por uma grande quantidade e atuação de demônios. Então não olhem as coisas só pelos olhos naturais. Jesus está dizendo, se a igreja, se a verdade está sendo tão perseguida aqui, esse lugar é o trono de Satanás. Mas aí, nós vamos chegar agora no verso 14, e nós vamos descobrir no verso 14 que os demônios, Satanás, o mal, eles não têm uma única maneira de atacar e de destruir as pessoas. Essa maneira do verso 13, que é a perseguição, é física, perseguição física, ela é o tipo de ataque mais óbvio, mais explícito, mais claro. Né? Tem alguém falando, você é cristão, então nós vamos te matar. Isso aí é uma forma de perseguição ou de ataque, de guerra, mais óbvia. Mas no verso 14, nós vamos ver outra maneira, outra estratégia. E essa outra estratégia se chama a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Nós vemos no verso 14, mas algumas poucas coisas têm contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão. É isso que nós vamos focar agora. Alguns se perguntam o seguinte, por que no verso 13 existem elogios à igreja? Ele fala, vocês foram fiéis, mas no verso 14 existem críticas. Veja que no verso 13 ele fala, vocês são fiéis, vocês perseveraram. E no verso 14 ele diz, tem os idólatras fornicadores aí. Porque nem toda igreja, todo mundo é o mesmo tipo de cristão. Então você vê aí que as igrejas não é 880. Tinha os fiéis e tinha os infiéis. E tem algumas igrejas que só tem um ou outro. Existe isso também. Mas ele diz no verso 14, tenho contra ti porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão?
Eu espero que não tenha ninguém aqui que siga a doutrina de Balaão. Eu espero que todos aqui sejam perseverantes na doutrina de Cristo. Então nós vemos aí que existe a doutrina de Cristo, que nós vimos na igreja, na carta de Paulo a Timóteo e na carta a Éfeso. Existe a doutrina de Cristo e existe na igreja aqueles que querem substituir a doutrina de Cristo por outras doutrinas, por outros ensinos. E aí entra a doutrina de Balaão. Bom, Balaão, ele é um personagem lá do Velho Testamento e ele aparece no livro de Números. Primeira vez que Balaão aparece no livro de Números. Vocês não precisam abrir Números, porque vocês leem sobre a história de Balaão em Números capítulos 22, 23, 24 e 25. E depois, se vocês quiserem anotar, eu vou jogar no grupo depois, porque eu quero que vocês leiam em casa. Mas a história de Balaão acontece em Números 22, 23, 24, 25. E depois em Números 31, versos 15 e 16, tem algo importante lá também. Mas eu vou jogar no grupo hoje à tarde. Então não vou ler tudo aqui, porque senão eu vou ficar 2 horas aqui só lendo esses capítulos. Então eu vou resumir a história para você. Mas eu quero que vocês entendam que esse Balaão, a história dele, aparece lá no livro de Números. Então aqui, no Apocalipse, Jesus não explica quem é Balaão. Isso é importante. Ele não explica quem é Balaão. E isso já nos ensina algo importante sobre o Apocalipse. E o Apocalipse, ele faz referência a outras partes da Bíblia sem explicar. Por quê? Porque esse livro aqui é o último da Bíblia e pressupõe que você lê os outros. É simples assim. Você deveria estar lendo os outros. Ah, eu não sei o que é Balaão. Então você pulou 65 livros, volta a ler os outros, porque você não tem motivo para estar aqui. Ler os outros. Mas eu vou resumir para vocês a história de Balaão para a gente entender a doutrina de Balaão. É o seguinte, abra lá em Números 22, nós vamos ler só os primeiros versos. E aí eu explico o resto. Números 22. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos de Midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. E enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor e Petor, que está junto ao rio da terra dos filhos do seu povo, e chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Até aí, amém. Então vou resumir para você a história. Pode voltar a Apocalipse 2. É o seguinte, existia um povo que era os Moabitas, e o rei deste povo se chamava Balaque. Então Balaque era o rei dos Moabitas. E aí o rei dos Moabitas ele ficou preocupado, porque ele falou, tem um povo que saiu do Egito, que eles já derrubaram o Egito inteiro. E aquela notícia assustou ele, que povo é esse que saiu do Egito, tudo sendo destruído no Egito. E, obviamente, ele percebeu que aquela destruição não era algo de ordem natural. Não era algo normal que estava acontecendo. Então ele pensou assim, ó, se eu for contra esse povo lutar na guerra,
vai ser difícil eu vencer essa guerra. Ele diz isso ali. Como é que eu vou vencer uma guerra contra esse povo? Eles estão andando pelo deserto e o país dos Moabitas era perto do deserto. Então o que ele fez? Ele mandou chamar Balaão. Então é aí que entra Balaão na história. Quem era Balaão? Balaão era, resumindo para você, era basicamente um feiticeiro. Ou podemos vê-lo como um falso profeta. E aí o Balaão, como feiticeiro, como falso profeta, Balaque diz, ó, você vai, vou te dar dinheiro, ele fala, vou te dar dinheiro, vou te contratar para você amaldiçoar esse povo. Porque se você amaldiçoar esse povo, se você mexer aí, ele pensou, se eles venceram o Egito no algo espiritual, então eu também vou mexer nos pauzinhos no mundo espiritual para que eu consiga vencer esse povo na guerra. Então ele entendia que se fosse direto não dava, tinha que ter algo espiritual. Ele contrata Balaão. Só que se vocês leem o capítulo 22, 23 até o 25, todo mundo que lê e não conhece a história mais a fundo, tem algo que parece estranho. Porque esse Balaão ele é contratado, aí quando ele chega lá para amaldiçoar, ele não consegue. A boca dele começa a abençoar Israel. Ele começa a abençoar Israel. Aí Balaque não entende nada, fala, o que você está fazendo, cara? Eu te contratei aqui para amaldiçoar. O que você está falando coisas boas sobre Israel? E até parece, às vezes parece que Balaão é um cara bom. Você fala, esse aqui é um cara bom, porque ele só abençoa, só fala coisas boas, mas não. Era que Deus, em sua soberania, estava travando a língua dele. Para ele não falar coisa ruim, só abençoar. Deus estava controlando toda a situação e não permitia que ele conseguisse amaldiçoar. E você lê esses capítulos e parece que está tudo certo. Até que Balaão, ele teve uma ideia. Preste atenção na ideia que ele teve. Ele falou, eu não consigo fazer feitiços contra Israel, eu não consigo amaldiçoar Israel, porque Deus abençoou Israel. Ele reconhece, Deus abençoou Israel, não tem como eu amaldiçoar. Aí ele tem uma ideia. Ele fala, tem um jeito de vencer, tem outro jeito de vencer Israel. E aí vem a doutrina de Balaão. Ele diz o seguinte, nós vamos enviar prostitutas para o arraial de Israel. Nós vamos mandar um exército de mulheres. Não vai dar certo o exército para guerrear com espada. Não está dando certo a macumbaria, feitiço. Então nós vamos enviar mulheres. E essas mulheres, essas prostitutas, elas vão dar em cima dos homens e elas vão levar os homens para a idolatria. E aí o próprio Deus vai amaldiçoá-los. Então preste atenção. Como ele não conseguia amaldiçoá-lo dessa forma, ele pensou, se nós levarmos esse povo a se revoltar contra Deus, a quebrar a aliança com Deus através de prostitutas e idolatria, aí a gente não precisa amaldiçoar, porque o próprio Deus vai julgá-los. Ou seja, nós precisamos encontrar algo na própria lei de Deus para derrubá-los. E não é que a estratégia funcionou? Abram em Números 25. Número 25. Como eu disse, eu não vou ler toda a história, mas vamos ler só os versos 1 e o verso 2. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou-se a prostituir-se com as filhas dos moabitas.
Eles convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. O que acontece no verso 3? Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E se vocês leem no resto do capítulo, Deus matou em um só dia 24.000 homens. Funcionou ou não funcionou? Ele conseguiu. Então veja bem. O que é a doutrina de Balaão? Volta em Apocalipse 2. Apocalipse 2,14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. A doutrina de Balaão, portanto, é uma estratégia de Satanás de ataque contra a igreja, onde Satanás desvia os homens através do sexo, através da prostituição, através do adultério, através da fornicação. Ele leva você a se afastar do Senhor. Essa é a doutrina de Balaão. Ele critica o cristianismo, ele não consegue te convencer. Ele lança argumentos contra Jesus e você não se desvia. Ele diz a Bíblia é contraditória, você acha o argumento não faz sentido. Não está dando nem nada certo. Então, ele te ganha através da imoralidade sexual. Ele envia mulheres, e essas mulheres que ele envia, tanto mulheres para adulterar contra você, quanto se você for solteiro para fornicar, ou através de sites, onde você vai acessar sites, e nesses sites você vai se encontrar com as moabitas. E você, na sua burrice, na sua tolice, vai seguindo essas mulheres, vai seguindo a promiscuidade, vai seguindo a mulher adúltera, vai seguindo a mulher do site pornográfico. E aí o seu coração começa a dizer, eu não quero servir ao Senhor porque eu quero isso daqui. Eu não vou mais servir ao Senhor porque eu quero me entregar aos meus prazeres. Parabéns, seu trouxa, você caiu na armadilha de Balaão. Você caiu na armadilha de Balaão. E o Senhor, com a espada na sua boca, vai te destruir. A armadilha de Balaão, então, é a armadilha da imoralidade sexual, do adultério. É a armadilha de quando você não estava aqui sendo convencido em sua mente, ele vai te convencer através de paixões. É a armadilha das paixões. E essa armadilha aqui, ela é citada várias vezes no Novo Testamento. Vocês podem ler sobre ela aí na carta de Pedro, na carta de Judas, na carta de 1 Coríntios. Se a gente olhar para o mundo moderno, para 2021, para as últimas décadas, não só 2021, a gente vai ver que a grande apostasia no mundo ocidental é através da doutrina de Balaão. A grande apostasia no mundo ocidental, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Por que tantos deixaram de ser cristãos? Por causa da revolução sexual. Porque nós queremos viver sexualmente desenfreados, fazer o que quisermos. Essa é a doutrina de Balaão.
Meus irmãos, eu gostaria de falar um pouco para vocês aqui sobre a gravidade do adultério. O adultério é muito grave. O adultério, ele em sua essência, em sua raiz, ele cria um rompimento, ele cria uma divisão naquilo que deveria ser a maior manifestação de amor e de fidelidade dentre os homens. O maior união, o maior amor, a maior fidelidade que deve existir entre os homens é o amor entre o homem e a sua mulher. O marido e a sua esposa. E o adultério introduz uma traição nessa relação e, portanto, o adultério ele cria uma mentalidade onde em todas as áreas da vida nós não precisamos ser fiéis. Se você não é fiel ao seu marido, se você não é fiel à sua esposa, para quem mais você vai ser fiel? É só te oferecer algum prazer a mais que você vai trair as outras pessoas também. Então, onde o adultério prevalece, prevalece uma cultura de enrolação e de infidelidade em todas as áreas. Se existe uma cultura onde a esposa não é fiel ao seu marido e o marido não é fiel à sua esposa, em nenhuma outra relação, é só o prazer falar mais alto que as pessoas vão trair. O adultério ele cria uma divisão aonde deveria ser a unidade máxima. A pessoa de maior confiança na sua vida tem que ser a sua esposa, o seu marido. Essa divisão que o adultério causa, ela cria cicatrizes nas pessoas que perduram por anos. Pessoas vítimas de adultério têm cicatrizes que demoram para sarar. Poucas conseguem reconstituir sua vida de forma normal, principalmente aqueles que não estão firmados na palavra de Deus, que não têm Jesus. O adultério ele é uma tragédia não somente para o cônjuge que é vítima da traição, mas para toda a família. Toda a família é necessariamente separada. Os filhos não vão conviver diariamente com os pais. Os filhos não vão conviver diariamente com os pais. E muitas vezes os filhos vão se encontrar numa eterna guerra, no meio de uma guerra entre os pais. Os pais se desentendendo, brigando, e o filho no meio. Confuso. Uma das confusões que causa no filho é a quem eu vou ter que ser fiel. Quem é que eu vou defender? A criança vive tudo isso daí. O adultério, ele cria problemas não só para o cônjuge vítima da traição, não somente para os filhos, mas também para toda a sociedade. Porque a sociedade, para ela funcionar bem, ela precisa de pessoas emocionalmente, psicologicamente bem. E quando as crianças são criadas em um lar destruído, com frequência eles crescem como adultos desajustados e problemáticos. Sem tranquilidade emocional. E isso acaba causando um problema para toda a sociedade. Principalmente quando não existe Jesus no meio dessa família. É uma questão básica. Se você for ver as pessoas que estão na cadeia, isso inclui tanto os adultos quanto os adolescentes na fase, a maioria não tem os dois pais em uma família normal. A maioria não tem. Por quê? Porque, em algum motivo, alguma razão, aquela família desestruturada criou um ambiente para um adulto revoltado.
Não que isso vai acontecer com todos os adultos, mas existe uma tendência maior de acontecer. Em qualquer coisa que na vida exista uma falta de estrutura, que não é a estrutura que Deus criou para ser, vai ter problemas. E a gente fala disso não só na questão do adultério, mas outras áreas também. Por exemplo, se você pegar uma família onde os pais são excessivamente irados, sabe aqueles pais que não têm carinho pelos filhos, que não têm amor pelos filhos, é agressivo, pais agressivo, constantemente agressivo, existe uma tendência dos filhos crescer com uma falta de amor, uma agressividade. Qualquer coisa que você pegar e foge da forma que Deus criou, vai ter problema. Vai ter problema, não tem como não ter problema, porque Deus criou de uma forma. É a mesma coisa eu falar assim, ó. Esse computador tem esse lugar aqui para botar CD. Mas eu não vou botar CD dentro dele e vou botar outra coisa. Aquilo ali não cabe outra coisa. O formato dele, aquilo foi feito para ser daquela forma. Vai estragar o computador, vai estragar o carro, vai estragar tudo que vai estragar se você não usar da forma com que foi criado para usar. Então, o ser humano, ele foi criado para ter uma família, para ser amado nessa família, para ser amado nessa família, para receber carinho, para receber um tratamento dessa outra forma, para ter a presença dos dois pais. E tudo que foge disso, algum problema vai criar. Ah, então não existe solução? Existe solução em Cristo, mas para vocês entenderem a solução, vocês têm que entender o problema. As pessoas querem ir logo para a solução sem entender o problema. Então, a doutrina de Balaão, veja bem, meus irmãos, Deus salvou o povo da escravidão do Egito e falou: vocês não vão ser mais escravos, vocês vão ser livres, vocês vão ser prósperos. Deus salvou os homens, Deus salvou suas esposas. E o que esses homens fizeram no deserto? Eles foram lá se prostituir, abandonando as suas esposas e adorar ídolos. Imagina, olha só que loucura. Não, vocês precisam imaginar essa cena. Há um tempo atrás, o sujeito estava lá no Egito, sendo humilhado. Pouco tempo atrás. Ele estava lá no Egito, sendo humilhado, chicoteado, escorraçado. Aí Deus manda piolho, manda rãs, discute com o faraó, manda sair, mata não sei quem, mata faraó, para o cara terminar deitado com uma prostituta e de joelhos diante de uma imagem de um Deus. Não está vendo que isso não faz sentido? O cara morreu ajoelhado diante de uma estátua, sendo que agora há pouco ele viu Deus abrir o mar. Meu Deus, que patético. Que patético. É isso que acontece quando você deixa de ser sábio e se torna um tolo. Que tipo de tolice nós temos aqui na doutrina de Balaão? Quando você se esquece de tudo que Deus fez por você. Esquecimento. Por causa de alguns minutos de prazer. Você se esquece de onde Deus te tirou. Você se esquece do seu batismo. Você se esquece de todos os milagres. E você até começa a fazer concessões. Vou me ajoelhar diante desse Deus. Por que esse cara está ajoelhado diante de um Deus? Que Deus é esse que é feito de pedra? Tudo porque ele queria a moça.
Entendam isso, não é que ele acreditava, não. Esses israelitas não estavam acreditando naquele Deus. Eles queriam agradar as mulheres. Eu vou te falar, tem coisa mais vergonhosa do que um homem que está disposto a sacrificar todos os seus princípios por causa de uma mulher, por causa de um prazer. Ele sacrifica tudo. Não tem homem mais trouxa do que esse. Não tem homem mais bobo do que um homem que vende os seus princípios por causa de um prazer sexual. É esses caras aí. E alguns vão dizer, Deus é muito severo. Ele matou os 24 mil na hora ali. Morreu 24 mil na hora. E severo o quê? Eu não teria toda essa paciência, não. Deus já tinha feito um milagre. Já estava alertando. Um tempão, eles já tinham murmurando. Aí Moisés exortava, não queria ouvir. Ficava se fazendo de burro. Chegou a hora de morrer. Chegou a hora de morrer. O que mais poderia ser dito além de tudo que Moisés e Deus fizeram até então? O que mais? Este povo precisava. O que mais? Deus é paciente, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, muito longânimo. Mas a longanimidade chega no seu final. Chega no seu final. O apóstolo Pedro, ele também fala sobre essa história. Abra na segunda carta de Pedro. Segunda Pedro, capítulo 2. E além desses homens que foram julgados por Deus, o texto também vai mostrar que as mulheres também foram. As prostitutas. Segunda Pedro, capítulo 2. Veja o que ele diz no verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, veja no verso 2 que a heresia faz com que o caminho da verdade seja blasfemado. Porque o povo de fora, eles falam, que povo é esse cristão? Que povo é esse de Israel, com prostituta e adorando falsos deuses? Faz com que o caminho seja blasfemado. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já lengo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Agora pulem para o verso 12. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando os do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio
da injustiça. Então você vê que aí ele cita esses homens cheios de adultério. E você vê que Pedro diz que eles estavam no meio das igrejas. Eles estavam no meio das igrejas, crendo que eles eram justos, mas sem arrependimento. Sem arrependimento. Portanto, eles estavam seguindo, verso 15, o caminho de Balaão. A doutrina de Balaão, que usa os prazeres para te afastar do Senhor e se prostrar diante dos ídolos. A desprezar as coisas do Senhor, a desprezar a adoração ao Senhor, a desprezar o culto, a desprezar a Bíblia, a desprezar o Pentateuco, Moisés, os profetas, os salmos, os evangelhos, as epístolas, desprezar a ceia do Senhor, porque você foi enganado pelos seus prazeres imundos e detestáveis. Essa é a doutrina de Balaão. Apocalipse 2. E o resto é consequências. Aí quando você cai na doutrina de Balaão, Apocalipse 2. Aí para justificar aqueles prazeres, você começa a inventar um monte de outra coisa. Você quer justificar os prazeres. Aí você começa a encontrar defeito na Bíblia. Aí você começa a achar que as outras religiões podem estar certas também. Aí você começa a querer arrumar defeito nas igrejas. Aí você começa a lembrar que alguém não sorriu para você quando você chegou na igreja, que isso é prova de que você não precisa mais frequentar a igreja porque alguém fez alguma coisa. Tudo isso aí é para justificar que você quer entrar para safadeza. Tudo isso é para justificar isso. Tem alguns que cursam, entram até na faculdade para virar militantes. Cara, você quer a safadeza, assuma logo. O resto é só desculpa. É a doutrina de Balaão. Apocalipse 2. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança para todos os que estão sendo ou que já foram enganados pela doutrina de Balaão. Verso 16. Arrependa-te, pois. Arrependa-te, pois. Então veja que o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, através de seus anjos, os pastores, ele não traz essa mensagem por um ódio contra as pessoas. Veja que no verso 16 existe uma promessa de que você, seguidor de Balaão, não precisa ser destruído. Você que caiu no adultério, na fornicação, não precisa ser destruído. Porque Jesus está dizendo qual é a saída. E a saída, verso 16, é arrependa-te, pois. Se existe uma mensagem de arrependimento, existe uma mensagem de graça e de perdão. Jesus Cristo foi crucificado para salvar até os principais pecadores. Então, quando a verdadeira igreja de Jesus Cristo condena o adultério, condena a prostituição, é para que os homens sejam salvos. A mensagem do arrependimento quer dizer que Cristo está de braços abertos para salvar todo aquele que nele crê. Arrependa-te, pois. É a mensagem graciosa de que você não precisa ser escravo das moabitas. Mulheres, vocês não precisam ser moabitas. O que é ser moabita? É ser a prostituta. É desviar as pessoas. É cair na prostituição. E homens, você não precisa também se prostituir com elas. Porque existe esperança.
existe graça. Veja o que Jesus diz no verso 16: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Existe a possibilidade daqueles que eram adúlteros, promíscuos, prostitutos, vencerem. Vencerem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O último ponto que eu quero colocar. A maior vitória de Balaão é que ele convence os homens que esse pecado é invencível. Os homens são convencidos de que este pecado é invencível. E se você se convencer que ele é invencível aqui, ó, você não vai conseguir exercer fé, porque fé pressupõe entendimento. E você entendeu que não tem como vencer, você foi derrotado em sua mente. E por isso, eu quero terminar citando as palavras de Jó. Jó capítulo 31. Jó 31. Deixa eu contextualizar aqui. O livro de Jó tem os amigos de Jó que eles ficam constantemente fazendo acusações contra Jó. E diante dessas acusações, Jó ele tinha que se defender, porque eram acusações falsas. E o livro de Jó vai mostrar que essa defesa de Jó, ela era verdadeira. Ou seja, quando você lê a defesa de Jó, você tem que entender que as coisas que Jó estava dizendo eram verdade. O livro indica isso em vários lugares. Vamos ler agora, capítulo 31, verso 1. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus passos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, se meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer coisa. Verso 9. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Porque é uma infâmia e delito pertencente aos juízos, porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha tenda. Então veja bem, no verso 1, Jó diz que ele tinha uma aliança com seus olhos. Uma aliança com seus olhos. Que aliança era essa? De não cobiçar com seus olhos uma mulher que não fosse a dele. Então veja que ele não diz aí nem uma mulher casada. Ele diz no verso 1 uma solteira. Nem é casada, nem uma solteira. E ele diz que ele não poderia nem cobiçá-la com seus olhos. E aí eu quero te lembrar de outra coisa. Jó estava doente, gravemente doente, e não somente isto.
A mulher dele estava perturbando ele. Uma das estratégias que o diabo usa para te convencer do adultério é dizendo que o seu cônjuge é chato e que ele te perturba. Então, naquele momento, você tem direito a isso e aquilo. Mais do que a mulher de Jó, você não vai me dizer que seu é mais chato do que isso. Porque o cara estava doente, um corpo, e a mulher vira para ele e fala: blasfema de Deus e se mata logo. Essa é a mulher chata mesmo, né? Mas nem assim Jó se justifica dizendo: eu tenho que procurar outra, ou tenho que cobiçar. Então veja que aqui não é que ele diz simplesmente: eu não vou deitar-me com a outra mulher. Mas no verso 1 ele não faz disso, de não nem cobiçar. Fiz uma aliança com meus olhos. Se você me disser, se alguém disser que isso é impossível, Jó praticava isso. Jó está se defendendo, dizendo que ele não cobiçava outras mulheres em seu coração. Impossível isso. Impossível, quem diz isso para você é Balaão. E quando você se convence que é impossível, você não crê. E quando você não crê, você não recebe. Todo pecado que você diz que é impossível, você não vai ser impossível. Porque você já se convenceu a ter um coração incrédulo. Quem não crê, não recebe. Sim, é possível um homem desejar somente a sua própria mulher. É possível, sim. Não seja soberbo de achar que se mede a possibilidade pela sua própria depravação. Você não consegue porque você é fraco. Fraco. Mas existem homens mais fortes do que você, porque eles creem no Senhor. Sim, existem homens que desejam somente a sua própria mulher. E se você não crê, você é um panaca. Parem de duvidar das palavras de Deus e medir a palavra de Deus pela sua burrice. Jó obedecia ao Senhor e não cobiçava mulheres virgens. E se você não crê nisso, você está do lugar dos amigos de Jó, que o acusavam de não ser o que ele dizia ser. Os amigos de Jó diziam: Jó, você se faz de muito perfeito, não é possível isso. O que Jó disse? É assim, e quem é que confirmou que Jó estava certo? É isso mesmo. Não havia ninguém tão justo como Jó, diz o texto, em todo o Oriente. Não havia ninguém tão justo como Jó. É isso que o livro diz. Não havia ninguém tão justo como ele. E sabe o que Deus fez com esse homem aqui? Encheu ele de dinheiro. Encheu ele de dinheiro. Para mostrar para todo mundo, ele é tão justo sim, que eu vou encher ele de riquezas. E a gente não quer aceitar que isso é possível. Meus irmãos, os cristãos, os santos, eles pecam. Pecam, mas precisam se arrepender. A gente não quer se arrepender mais, a gente se convence que nem é possível se arrepender, porque a gente trata a nossa carne como mais forte do que Jesus. A gente despreza as armas que Jesus dá. Ah, mas a minha força eu não consigo, mas tem armas e a gente despreza a leitura da Bíblia, despreza o culto, despreza a ceia,
despreza os cânticos do Senhor, despreza tudo, como é que vai vencer? Desprezando. E dá força para a carne. Arrependa-te. Porque quem não se arrepender, ele diz, Apocalipse 2, eu vou batalhar com a espada da minha boca. Vocês podem acreditar que Jó não existe, mas ele vai ressuscitar no último dia para condenar todos os que não creram. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por Jesus Cristo e pela espada que procede da boca dele. Porque essa espada prova que o que vencerá no final não são os injustos. Quem vencerá no final não são os perseguidores da igreja. Quem vencerá não são aqueles que destroem a sua tenda. Quem vencerá não são aqueles que preferem o caminho largo e mais difícil. Quem vencerá são os eleitos de Deus. No nome de Cristo eu oro. Amém.